Olá, é com imenso prazer que eu venho apresentar o trabalho desenvolvido por mim e pelo meu grupo de pesquisa. Ele trata-se sobre a adubação orgânica e mineral na produção de mudas de flamboyant, com o nome científico Delonix regi. Essa espécie, o flamboyant, ela trata-se de uma espécie florestal. É muito importante a realização desse trabalho, porque ela é uma espécie muito utilizada no Brasil na recuperação de áreas degradadas e também no processo em projetos de arborização urbana. Então, hoje, qualquer espécie, seja ela florestal ou agrícola, que ela tenha um potencial econômico, social, qualquer informação, qualquer estudo a respeito dessa espécie que venha melhorar o seu desenvolvimento e facilitar essa prática de atividade, né, junto com essa espécie, ela é benéfica e é bem-vinda, né? Ela contribui bastante. Então, por isso a importância desse trabalho. E aí dentro a gente também utiliza a adubação orgânica, a gente faz essa avaliação utilizando esses dois tipos de adubação, juntamente também a orgânica com a mineral. Dentro da orgânica a gente está utilizando aí o esterco bovino e na mineral a gente usa o NPK, que seria nitrogênio, fósforo e potássio. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é estar avaliando o efeito tanto da ausência como da presença do adubo orgânico, né, do esterco bovino, em diferentes concentrações da adubação mineral, para que a gente consiga ver como esses dois conjuntos se comportam em relação ao desenvolvimento, né, à produção dessas mudas de flamboyant. E aí o nosso local de estudo aconteceu no povoado Peixinho, que é um município de Passagem Franca, Maranhão, fica localizado ao leste maranhense. Logo aí embaixo a gente consegue ver em destaque o mapa do Brasil. Em vermelhinho, ainda na parte inferior, a gente consegue ver o mapa representativo do estado do Maranhão. E em imagem maior, em vermelho, pontinho vermelho, a gente consegue ver justamente a cidade de Passagem Franca, Maranhão, que foi onde o estudo foi realizado. Então, com isso, a gente tem a amostragem do nosso trabalho. Ele totalizou 12 tratamentos, cada tratamento a gente tinha 5 repetições. No caso, nós tínhamos um total de 60 amostras, tá? E aí, dentro desses 12 tratamentos, ele foi dividido em ausência e na presença do esterco bovino, que seria o nosso adubo orgânico. E aí, a gente tinha também 6 doses da adubação mineral, que seria de 0%, 40%, 80%, 120%, 160% e 200%. Então, para a adubação orgânica, a gente estabeleceu um valor fixo, que seria de 11 gramas de esterco bovino. A gente também estabeleceu, lembrando que esses valores, eles foram calculados com base, né, um valor de referência. E a adubação mineral, a gente utilizou fixo, um valor de ureia, que foi de 244,42 miligramas. E aí, a gente tem os cálculos em relação à quantidade de miligramas que a gente utilizou para cada concentração de adubo mineral. Então, logo após a gente fazer todos esses cálculos, a gente fez a coleta das bargens, né, dessas sementes. Posteriormente, a gente fez a aplicação da escarificação mecânica para que a gente tivesse, né, uma germinação mais rápida dessas sementes. E posteriormente a gente fez a semeadura aí em sacos, a gente fez a mistura, né, dos adubos, e aí a gente fez a semeadura dessas sementes. Então, a gente tem os nossos parâmetros analisados. Nós analisamos o comprimento da parte aérea dessas mudas, além também do comprimento das raízes. E a análise dos dados foi feita no Excel. Então, nós temos aí imagens do nosso experimento, onde aí a gente consegue observar nitidamente que ele está dividido, né, pela ausência, pela presença do nosso adubo orgânico. O nosso primeiro gráfico, a gente consegue observar, esse azul a gente tem um representativo de 100%, que seria o correspondente ao total de 100% das sementes que foram colocadas nos nossos sacos plásticos. E em laranja a gente consegue ver o percentual germinativo, no qual a gente não utilizou o esterco, né, que é sem esterco bovino.
E em cinza a gente consegue observar o percentual germinativo, onde a gente utilizou o esterco, que seria com a presença do esterco bovino, certo? Então, nesse primeiro gráfico que a gente tem como resultado, a gente consegue observar o quê? Que, por exemplo, na concentração de 0%, a gente teve um percentual aí igual, né? Na concentração de 40%, o com esterco, ele teve um percentual maior, mas de forma geral a gente consegue observar que quando a gente não tem a presença de esterco, a gente tem um percentual germinativo no geral maior, tá? E esse é um ponto bem interessante, e a gente consegue observar também o quê? Que na concentração de 160% e 200%, a gente tem uma ausência de germinação. Isso quer dizer que essas dosagens, nessas dosagens aí, o adubo, ele se apresentou ineficaz, né? Ele cessou o crescimento dessas mudas, né? A gente teve 0% de teor germinativo. Um outro gráfico ilustrando a média no sistema radicular das mudas por tratamento, que foi outro parâmetro que a gente abordou. A gente tem aí, de um lado, o tratamento em que a gente aplicou o esterco, e a gente tem aí do outro lado o tratamento sem a adição do esterco, sem a adição da nossa adubação orgânica, tá? Então, a gente consegue observar que as melhores médias em relação ao comprimento das raízes foi em relação à presença, né, com o esterco, com a presença do esterco. Então, a gente consegue observar em médias de 6,8 e de 5 nas concentrações de 0 e de 40%. Enquanto as concentrações aí, por exemplo, de 0, 40, 80 e 120%, também foi algo eficaz, né, no tratamento sem o esterco, porém as melhores médias aí a gente teve no tratamento com o esterco, em relação à média, tá, do sistema radicular. E aí a gente pode explicar isso, a questão do sistema radicular das mudas, ele se apresentar, ter uma média maior com a presença do esterco, justamente porque tem alguns trabalhos que falam sobre o emprego de esterco favorecer a penetração das raízes, né, quando junto com o solo. No caso, ele auxilia na absorção de nutrientes, né, e vários outros fatores. Então, talvez, né, esse auxílio em relação a maior facilidade dessas raízes estar penetrando aí, e também a questão da melhor absorção de nutrientes, também de água pelas plantas, né, de estar auxiliando nisso, pode explicar essas melhores médias em relação ao tratamento em que a gente utilizou o esterco, em relação ao sistema radicular. Aí nós temos outro gráfico ilustrando a média da parte aérea das mudas. Então, anteriormente a gente tinha um gráfico em relação ao comprimento do sistema radicular, agora aí a gente tem em relação à parte aérea das mudas, tá? Aí a gente consegue observar que as médias em relação à parte aérea foram superiores no uso de esterco, na verdade sem o uso de esterco, desculpa, nas dosagens aí de 0, 40, 80 e 120%. Então, a gente consegue observar aí no gráfico essas concentrações no lado direito, que a gente tem aí as maiores médias, certo? Em relação à parte aérea, quando a gente não utiliza essa adubação orgânica. E aí, isso pode explicar porque, por exemplo, dosagens excessivas, ela pode vir a reduzir o crescimento foliar dessa muda, né, dessa planta, e também das raízes. Então, talvez por esse fato desses altos teores, dessas altas concentrações, a gente pode ter aí essa questão do desfavorecimento do crescimento dessa parte aérea. Então, talvez, né, seja essa a explicação
para as melhores médias em relação à parte aérea se apresentar no tratamento em que a gente não utilizou o esterco, isso segundo a literatura. Então, a gente consegue ver aí, eu trouxe algumas imagens em relação ao nosso trabalho, a gente consegue ver imagens do lado esquerdo sem o esterco e os tratamentos com o esterco. Então, a gente vê que no tratamento sem esterco a gente teve um maior crescimento das mudas, né? Maiores quantidades de mudas germinadas. Aí, mais algumas imagens. Ao lado esquerdo, a gente tem as mudas que foram submetidas ao tratamento na dosagem de 0%. A gente consegue ver bem o desenvolvimento. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as mudas que foram submetidas ao tratamento sem esterco, na dosagem também de 0%. Então, eu trouxe uma imagem para a gente ver o viés, né? Com a presença de esterco no lado esquerdo e sem a presença de esterco, sem a presença do adubo, na concentração também de 0%. A gente agradece pela atenção.